Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 16. Vamos ver o que a Bíblia diz. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, anunciou-lhe o acontecido, e foi Acabe ter com Elias. Vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, e traz os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse aqui é Deus. E todo o povo respondeu: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, e o prepararam. Então invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu, e saltavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: Clamai em altas vozes, pois ele é Deus. Talvez esteja pensando, ou tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite de que eu desperte. Assim, eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramar sangue. Passou o meio-dia e continuaram a profetizar até a hora da oferta de cereais. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras edificou o altar em nome do Senhor, e fez um rego ao redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Então disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais ainda: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. A água correu ao redor do altar e encheu também o rego. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-te hoje que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram o rosto em terra, e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Muito bem, esta palavra é muito forte. Queridos, hoje estaremos falando sobre idolatria, idolatria, adoração a ídolos. Não é de meu interesse criticar nenhuma entidade religiosa, muito menos citá-las, mas é de meu interesse que você hoje conheça o que é a falsa adoração, o que é que Satanás tem feito para desviar, para desvincular
para desalicerçar as pessoas do caminho reto, do caminho da salvação. Ora, somente na Índia são mais de 23 mil deuses. Aqui no Brasil também há uma grande variedade de deuses. E nós observamos, queridos, que cada dia que passa, os homens levantam mais deuses para serem adorados. Porque essa é uma forma que Satanás tem de desviar você do foco, do alvo, que é Deus, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, para a salvação de todos aqueles que creem. Por isso, preste atenção, porque hoje nós estamos mostrando uma situação que o profeta, o grande profeta Elias viveu, quando o povo de Israel estava voltado para a falsa adoração, adorando a Deus de pau, pedra e gesso, adorando aos ídolos, praticando idolatria. Quando muitos dizem, não, eu não adoro a ídolos, eu apenas os tenho em minha casa, ou então na minha carteira, ou pendurado no meu pescoço, ou amarrado na minha mão, ou amarrado no tornozelo, apenas para lembrar deles. É apenas um lembrete. Eu os carrego em cima do ombro, em procissão, mas apenas em reverência, porque foram boas pessoas. Queridos, nós vemos o contrário. Essas mesmas pessoas que declaram isso, estão fazendo petições, estão clamando, estão buscando esses ídolos que são de gesso, de pedra, de bronze, de ouro, de prata, para pedir a eles ajuda, para pedir a eles que falem com Deus, para que eles sejam intercessores, mediadores entre Deus e eles. Na verdade, a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Jesus Cristo. Você vai ver o texto aí na tela. Por isso, preste atenção. Nós vamos passo a passo. Eu quero que você veja o que a Bíblia diz sobre a adoração a ídolos. Nós vamos nos colocar, então, para começar, na situação de Elias. O povo estava adorando aos ídolos. E Elias, para provar que só há um Deus, que só há um Senhor, porque o povo adorava os Baalins, e Baal quer dizer, na língua dos cananeus, na língua do povo cananeico, quer dizer Senhor, quer dizer Senhor. E esse Senhor era uma forma de adoração. Então todas as imagens, todos os Baalins, todos os deuses chamados Baal, Peor e etc e tal, eles eram na língua dos cananeus chamados de Baal, que quer dizer Senhor. Porém Elias aparece diante daquele povo idólatra e diz, só há um Senhor, e esse é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Israel. E ele então chama que se reúnam os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo, que são aqueles ídolos que são colocados nas entradas das cidades e etc, etc. E que se juntassem aqueles 950 homens diante dos Baalins, dos deuses deles, do Baal, e eles então clamassem, fizessem um altar e clamassem a Baal, clamassem aos diversos Baals, que lançassem fogo sobre o altar que estava ali colocado, posto, e nesse altar foi colocado então um novilho partido em vários pedaços, lenha e etc. E nós vemos que os profetas de Baal o dia inteiro, mas nada aconteceu. Os Baalins, os deuses, os senhores de pau, pedra e gesso, nada fizeram. No entanto, a Bíblia diz que Elias, ele clama ao Senhor, depois que eles já estavam ali cansados de fazerem a falsa adoração. Elias, para provar que só há um Deus, ele enche de água em volta, ele faz um rego em volta do altar do holocausto, e ali ele enche de água 1, 2, 3 vezes, e ele faz um clamor a Deus e diz, Senhor, então mostra a este povo agora que só o Senhor é Deus. Porque ele já havia dito ao povo, olha, se Baal é Deus, sirvam-o, mas se Deus, se o Senhor Deus é o único Deus, então sirvam-o. E assim ele clamou, a Bíblia diz, ele clamou a Deus, e imediatamente o fogo desceu do céu, e esse fogo que desceu do céu, ele queimou todo aquele novilho, a madeira, e a água foi toda, digamos assim, evaporada, e até mesmo o pó